Olha, por último, a gente teve há pouco uma sessão do Supremo Tribunal Federal. A gente até achou que a Suprema Corte não fosse funcionar hoje, está sim funcionando, teve sessão plenária, o Congresso abriu normalmente, teve aí algumas restrições a mais, principalmente na questão do raio-x, mas não teve nenhum trabalho legislativo. Supremo Tribunal Federal, entretanto, teve trabalho, teve sessão plenária, e o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, não poderia deixar de falar do que aconteceu ontem lá na frente da Suprema Corte. Nessa sessão de hoje, sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso falou do que aconteceu, da gravidade do que aconteceu, e eu vou pedir para a produção para rodar um trechinho do vídeo da fala do presidente do STF. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. Em fevereiro de 2021, um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, num grau inimaginável de grosseria e incivilidade. Em outubro de 2022, um parlamentar, notório por esquemas variados, desrespeita a ordem do Supremo Tribunal Federal e ataca os policiais federais com fuzis e granadas. Disse que fazia isso em nome da liberdade. Em outubro de 2022, uma parlamentar persegue de arma em punho um cidadão que havia se manifestado criticamente, em tom, aliás, muito menos grave do que aquele a que todos nós víamos sendo submetidos. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Tá aí, gente, a fala do presidente da Suprema Corte. Vai ser difícil agora conseguir apoio da Justiça e também do Executivo para dar seguimento a essa questão da anistia dos condenados, das pessoas que participaram aí do fatídico 8 de janeiro. Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno das grades, dos gradis que ficam lá na frente da Suprema Corte, aqui na Praça dos Três Poderes. O presidente Lula havia solicitado a retirada dos gradis do Palácio do Planalto. O STF também gentilmente acatou aí essa decisão do presidente Lula para que a população estivesse mais próxima ali dos seus poderes, que inclusive era a ideia de Lúcio Costa e também a ideia do plano urbanístico aqui de Brasília. Infelizmente, a população não vai mais conseguir ficar próxima ali do prédio da Suprema Corte, que agora está com as grades de volta, com os gradis de volta para a proteção dos ministros do Supremo Tribunal Federal.